Um mundo possível é aquele que valorize o que é peculiar, o que é característica de cada lugar, o que torna aquilo ali único. Nayara Bernardes, a dona da voz que você acabou de ouvir, não é a única a descrever um mundo possível. Zi Reis também reflete sobre este lugar. Eu sonho com um dia em que todos respeitem e valorizem os artistas e os fazedores de cultura ao seu redor. Entendam a importância daquele agente e daquela gente naquele território, né? Michele Chalub acrescenta mais uma camada. Olha, um mundo que tanto esses empreendedores quanto essas empreendedoras consigam ter sucesso nos seus negócios, consigam realmente colocar os seus sonhos dentro dos seus negócios e fazer acontecer e se realizarem com isso. Lígia Morazzi acredita no poder da qualificação. Então, uma arte possível para mim seria uma arte que todos que quisessem produzir, fruir, pudessem, né, ter mais formação para isso. Marcelo Veronês já consegue imaginar o resultado dessas ações. Então, a cidade responde quando você diz para ela algo que está à altura dela, real, sabe? Grande, bonito, potente. Deise Castro sintetiza. Então, o que eu imagino é que a gente precisa entender que somos diversos. E aí, sim, a gente também precisa entender que a diversidade ela é inerente da nossa existência. No decorrer de 6 episódios, totalizando mais de 4 horas de conteúdo, a série Meu Negócio é Arte, do Trem pra Fazer podcast, apresentou uma variedade de histórias, conflitos e sonhos. Uma ideia, no entanto, conectou todas as vozes ouvidas até aqui. É possível viver da arte. O fazer cultural não precisa ser sinônimo de perrengue ou de hobby. Ao contrário, o fazer cultural é trabalho, é pertencimento, é transformação. Neste episódio, o último da temporada, eu não quero simplesmente relatar o ontem. Por isso, eu te convido a refletir sobre o amanhã. A construção de mundos possíveis começa agora. A gente tem a exposição, chama Efeito de Cor, que é uma exposição de fotografia negra. E aí somos fotógrafos negros que a gente vai passar, a partir do nosso próprio olhar, o que é a cultura negra, porque por muito tempo a gente foi representado por outros olhares, né? Lígia Morazzi, ao lado de Cristiano Neri, Vanderleia Reis e Márcio Diogo, faz parte do coletivo Espiralar. O grupo é responsável pela exposição Efeito de Cor. A mostra de fotografias é uma reparação histórica. A maioria dos registros que a gente tem, né, do século XVIII, XIX, são, principalmente início do XIX, são fotografias feitas pela alta classe, né? E a gente não tinha uma própria representação. Por muito tempo, coisa de quase um século, as tecnologias fotográficas tiveram a pele branca como referência. Com isso, os tons de pele negra não eram devidamente representados. Efeito de Cor tem ainda como proposta combater o machismo. Aí, esse projeto vem disso, de desconstruir algumas imagens estereotipadas, porque esse olhar colonizador ele permaneceu durante muito tempo, principalmente nos corpos femininos, né? A mulher sempre foi retratada, a mulher negra, como uma mulata, a mulata globeleza, a mulata a mulher, né? Que é um estereótipo, né? Tanto no coletivo As Três Graças, que você conheceu no episódio 2, quanto no Espiralar, Lígia tem uma missão: valorizar e reconhecer o corre das mulheres. Meu trabalho tem muito a mulher, é muito o feminismo, assim. A minha pesquisa artística parte desse olhar de que a gente, por muito tempo, foi representada na arte, e a mulher nunca teve essa representatividade como artista. E a gente tem mulheres artistas ao longo da história que foram muito foda e que muitas vezes o homem
assumia ali aquele papel do artista, né, como o autor, né? O homem assumia a autoria. E aí isso para mim me preocupa muito. Então, toda a minha produção, seja como artista, mulher ou como produtora, é de potencializar outras mulheres. Em quase 2 horas de entrevista, Lígia citou o nome de no mínimo 10 profissionais. Entre elas, Priscila Rezende, Duna Dias, Aziza Eduarda e Kaline Lira, que tem roubado a cena como videomaker. Falar sobre esses talentos é uma das maneiras que Lígia encontrou para coroar o trabalho das minas. Então, a Kaline eu uso como exemplo porque ela, quando a gente fez o projeto Cores da Vila, lá na Vila Barraginha, ela se ofereceu como voluntária para ir lá fotografar e fazer um reels da gente, porque ela estava fazendo um curso de social media, algo assim, e ela queria ver como era isso. E ela fez um vídeo muito maravilhoso nosso, fez uma entrevista. A gente gostou muito. E aí a gente já chamou ela para outras coisas. Então ela já está em outros projetos nossos hoje. E hoje ela foi trabalhar no Festival Sensacional com fotografia e vídeo. Então ela é uma das pessoas da equipe de produção. E aí ela está na nossa equipe também do efeito de cor, do Olhares Diversos. Então é isso, sabe? A gente quer que as pessoas cresçam também, né? Que as pessoas se descubram também nos seus caminhos. É assim que se constrói um mundo possível. Esse lugar tão sonhado não precisa ser utópico. Oferecer uma oportunidade para quem está começando ou para quem está recalculando a carreira é desenhar um novo cenário social. A gente tem essa preocupação, assim, de sempre buscar pessoas que estejam começando até, ou que já têm uma trajetória, mas que não têm oportunidade. O festival Nós Somos Contagem, o Sarau Nós Somos Contagem, um dos critérios também para artistas era que fossem de Contagem. E na hora de selecionar, a gente teve muito cuidado também de selecionar artistas que estavam parados há muito tempo, que não tinham a visibilidade que gostariam. Cris Leão, mosaicista que você conheceu no 3º episódio desta série, também atuou com pessoas que a sociedade insiste em não enxergar. Eu dei um curso para mulheres que estavam em vulnerabilidade e aquelas que tinham acabado de sair da prisão. E foi um curso que eu dei pela cultura de Contagem, na época da antiga secretária, né? Foram 8 meses de curso. Eles fizeram peças maravilhosas. Quando teve encerramento, uma já vendeu a peça lá mesmo por R$380. Para a pessoa egressa do sistema prisional, a ressocialização é necessária. Depois de cumprir a pena, ela precisa de um trabalho. Ela precisa fazer dinheiro. Assim, as chances de reincidência criminal são muito menores. E a grana, a recompensa, é o resultado de uma realidade transformada. Transformar realidades também é a missão de Serginho Barbosa, músico que você conheceu no episódio Nunca é Tarde. É gerando trabalho, gerando oportunidade para as pessoas trabalharem. Eu gosto muito de trazer o novo para dentro dos meus projetos. Volta e meia tem um novinho que você vai nesse banco, porque ele tem a oportunidade das pessoas verem ele. Porque aí ele pode, outras pessoas vão ver e vão chamar ele também. Então, sabe? Porque quando eu comecei a cantar, eu ia para os barzinhos, ninguém dava aquela tal das canjas. Sabe? Ninguém. Eu ficava tipo assim, igual nós dois que o cantor, que eu ficava assim, os caras me chamavam, eu vou cantar música tal. Eu já vi que ele toca essa música, sabe? Doido pro cara dar uma canja. O cara não deixava nem pôr a mão no violão, sabe? Então eu voltava pra casa frustrado. Pô, achei que eu ia cantar, sabe? Quando teve a oportunidade de tocar em bares, Serginho fez diferente. No intervalo das apresentações, ele deixava os músicos no começo de carreira darem uma canja. Quando começou a gravar discos, ele teve a mesma atitude. Às vezes eu assino algumas canções, às vezes eu encomendo algumas canções, dou oportunidade para algum compositor, faz uma música assim nesse estilo que eu preciso. Você tem uma música tal, você autoriza, quer que eu grave? Dá para gravar? Né? Pelo menos você ter a oportunidade de mostrar que você é compositor. Essa mudança comportamental começa pela mente, pela consciência e pela própria identidade. Fernanda Signorini, autora da pesquisa Métodos Corporais Autênticos, que você conheceu no 4º episódio,
trafega muito bem por esse caminho. Eu sempre falo com as minhas alunas, quando a gente vai criar método, ou um servir, ou um trabalho, que nós somos a primeira prova que dá certo. Né? Então, se o seu método funciona, eu preciso ver ele em você. Sabe? Se o seu trabalho funciona, se a sua criação é foda, eu preciso ver em você. Né? E aí é sempre esse encontro que eu volto mais uma vez nessa autoinvestigação. Investigação de si, investigação da sua essência, das suas memórias, daquilo que é seu. Lia do Vagão existiu de maneira autêntica. Interpretada no teatro por Fernanda, ela realizou o sonho de viver em um vagão de trem. Além disso, Lia tinha capacidade de transformar lixo em arte. Isso é construir uma outra realidade. A casa dela era um museu de peças antigas, de muita arte. Ela fazia festas, ela fazia encontros. Ela fazia o Natal Sem Fome aqui, onde ela distribuía 200 cestas básicas para a comunidade todo o Natal. Ela fazia campanhas com os limpeiros, que é os lixeiros, que ela chamava de limpeiros, que quem eram os lixeiros, né, somos ainda nós. E eles são os limpeiros. E ela era uma multimulher, uma mulher muito forte, sozinha, que revolucionou a comunidade. Então, foi por causa dela que Água e Luz chegou na comunidade, foi por causa dela que ela teve esse sustento, essas trocas que ela fazia. Tudo que ela via que alguém que estava descartado, ela olhava e sabia quem estava precisando daquilo, ela pegava e levava para quem precisava. Voz ativa no Parque Recreio, Lia tornou-se uma personagem folclórica aqui de Contagem. Ela faleceu em 2013. Nem todas as pessoas conseguem viver de maneira tão autêntica. De acordo com Fernanda, estamos em uma sociedade pasteurizada. A falta de conexão entre o universo externo e interno faz com que o indivíduo se afaste da própria identidade. Faz com que o propósito seja inexistente. Somos o tempo inteiro estimulados a repetir padrões, formatos, se enquadrar. E aí, às vezes, a gente está triste, deprimido, ansioso e não sabe por quê, né? E aí eu faço um processo, dentro dos meus processos corporais, tanto práticos quanto de mentoria, que é essa investigação na memória do seu próprio corpo. De quem que você é? Você é filho de quem? Você veio da onde? Você sente o quê? Quando você era criança, o que aconteceu? Que memória que vive dentro desse corpo para que você entenda o que você expressa com coerência? Que eu acho que é uma das grandes dores nossas. Às vezes a gente não se identifica na nossa expressão porque a gente vê uma falta de coerência no nosso trabalho, na nossa arte, no que a gente cria, no propósito, no dia que a gente constrói pra gente. Uma das causas dessa ruptura entre o indivíduo e a própria natureza é a plastificação da vida. O orgânico é deixado de lado em prol do industrializado. E eu não estou falando apenas de comida. Para Fernanda, morar um período de frente para a Serra do Espinhaço, aqui em Minas Gerais, a fez desanuviar. Então eu morava de frente para essa cordilheira, o Espinhaço, essa cordilheira inteira e muito grande, uma potência assim, de natureza muito impressionante, que a gente começa a entender a pequenez que a gente é, né? Olhar para aquilo assim, entender como que isso assim como que nós humanos a gente é muito arrogante, né? A gente é muito prepotente, né? Assim, nesse aspecto relacional com o que é natural, com o que é natureza. A gente sempre está nesse lugar de dominação de tudo, né? Foi nesse lugar que Fernanda se reconectou. Foi nesse ambiente que ela observou o ponteiro do relógio ter outra velocidade. As estações do ano, por exemplo, são identificadas pelo comportamento da flora e da fauna. Muda o tempo, vai para um tempo mais orgânico, vai para um corpo mais orgânico, aprende a respirar. A gente não sabe respirar. E aí, se eu quero falar de corpo, se eu quero falar de qualquer coisa, assim, para mim não tem outro lugar para começar, né? Assim, então o mato ele chega com essa força na minha vida,
assim, essa imersão toda. Sempre gostei, mas assim, foi uma transformação no meu ser. Essa transformação descrita por Fernanda está diretamente vinculada à conexão dela com a ancestralidade. E negar essa herança é o mesmo que abandonar a essência. Em meio a tanta tecnologia, o contato analógico com a natureza é um elemento vital para que mundos possíveis sejam desenhados no instante agora. É preciso sentir o cheiro, ouvir os sons, provar os sabores, observar a vida. Eu gosto muito de fazer processos imersivos no meio da natureza. E isso vai diretamente de encontro com a minha pesquisa, né? Que é encontrar essa essencialidade das coisas. E nada mais essencial do que você observar uma pedra, uma montanha, a água que cai, as árvores, as folhas, as estações. Então, eu sou muito apaixonada por esse ciclo vivo, natural. Essa vivência, a absorção desse conhecimento empírico, fez com que Fernanda contrariasse tudo aquilo que é imposto socialmente. Enquanto pesquisadora do movimento, ela procurou muito mais a verdade do que a técnica, muito mais o orgânico do que a perfeição. Não fazia mais sentido ser um padrão, não fazia mais sentido ser um formato, não fazia mais sentido ser uma coreografia definida, ou assim, ou sem vida. Acho lindo quem coloca o pé lá na cabeça. Acho lindo. Mas aquilo não me toca. E aí, às vezes, uma pessoa que não tem nenhuma técnica, só porque ela é verdadeira, é lindo. A gente chora, né? E aí, como eu tava muito nesse meio da gente querer ser bons tecnicamente, aí a gente perdeu o que era, o que toca. Assim, eu senti isso. Sabe? Cria da periferia de Contagem, Zi Reis também quebrou a caixinha. Ou melhor, ela nunca coube em um formato estabelecido pela sociedade. Devidamente apresentada no segundo episódio, a artista não se rende aos obstáculos. Na periferia, a gente vai aprendendo tecnologias e expertices outras para a gente sobreviver e levar a vida, né? Eu não vou ficar aqui chorando porque na minha casa não tem, sei lá, uma mesa. Eu achei uma madeira ali na frente e o meu vizinho tem um suporte. Eu fiz a minha mesa. Então, eu acho que essa criatividade vem muito desse lugar, né? E com as artes também. Então, eu acho que tudo é como a gente se coloca para abrir para o diálogo, sabe? Somos uma rede. Dona de um currículo acadêmico invejável, que inclui uma graduação em Belas Artes na UFMG, além de um mestrado com o tema A Produção das Mulheres no Espaço Público, a artista revela que a rua foi uma das grandes escolas. E também, além desses espaços acadêmicos, eu acredito que a rua me forjou muito. O encontro com os coletivos, com o espaço urbano, com modos de fazer comunitários, de cultura e de arte, de resistência. Então, junto com essa trajetória acadêmica, essa trajetória na rua, nos espaços comunitários, eles também fazem parte da minha formação, assim. Tem importância muito grande. Por conta da arte, Zi transitou por lugares inacessíveis para quem não tem um CEP na área nobre da cidade. Uma taça de champanhe em uma vernissage, no entanto, não tirou dela a consciência de classe. A arte, a cultura, ela se manifesta de formas distintas nas classes sociais também na nossa sociedade, né? Então, muitas vezes, pessoas que são mais privilegiadas, que vêm de berços com heranças e um outro nível social, esse lugar da fruição e do desenvolvimento artístico, eu acredito que ele se dê em um outro lugar mesmo, né? De acessos a tudo. Então, pensando assim, né? Uma jovem que vem de periferia, como se insere nesse mercado artístico. Esse mesmo raciocínio está presente no discurso de Marcelo Veronese.
Ao falar sobre o não acesso das pessoas à cultura, ele pontuou que as expressões artísticas surgiram do povo, das classes com menor poder econômico. Porém, elas se tornaram burguesas. Então, assim, falando mais especificamente sobre teatro, o teatro surgiu como uma reunião de pessoas que decidiu tratar de assuntos importantes para aquela sociedade de uma forma com que conseguissem ver os assuntos de fora. Então, algumas pessoas representavam aqueles assuntos, outras pessoas faziam parte assistindo aquilo, porque não estavam lá num lugar de espectadores passivos, mas estavam ali como partícipes daquela história, e para depois discutir sobre aquilo. A arte, diz Reis, provoca debates sobre o mundo atual. Para alguns setores sociais, a existência da artista já é uma baita provocação. E ela não só se inseriu no mercado da arte, como fez questão de arrastar uma galera com ela. Quando teve a oportunidade de ter um ateliê, ela não pensou 2 vezes antes de transformar o local em um espaço colaborativo. Foi assim que nasceu o ateliê Pé Vermelho. E aí eu comecei a ir, produzir, pintar, fazer as minhas coisas, e comecei a olhar para um lado e para o outro e pensar, nossa, esse espaço é muito grande para mim estar aqui sozinha, né? E comecei a chamar os parceiros, as amigas, os amigos, vamos fazer um sarau, vamos fazer uma exibição de filme, vamos fazer uma residência artística, vamos fazer uma exposição. Há um ditado bastante clichê que diz: uma andorinha só não faz verão. Para transformar o cenário atual é necessário um trabalho coletivo. Zi, no Pé Vermelho, aquilombou os pares. Artistas e fazedores de cultura que queriam criar, exibir os projetos e construir um mundo possível. Lígia também acredita nessa filosofia. Um artista ele não vive sozinho, ele só vive em rede, ele só sobrevive se a gente tiver uma rede, tanto de apoio de pessoas que vão trabalhar ali, ser remuneradas, quanto de pessoas que também vão fortalecer as ideias para a gente ir melhorando, crescendo e buscando outras possibilidades de produção. Para fortalecer essa rede, é importante que os artistas deem suporte uns para os outros. Ora com uma oferta de trabalho, outrora com uma qualificação. Lígia adotou ainda uma outra atitude. Ela, sempre que pode, compra os trabalhos produzidos por outros artistas, potencializando assim a indústria criativa. Que é um movimento que a gente já faz, né? Comprar arte de quem faz arte. Não, então, quer presentear alguém de Natal? Eu posso comprar, sei lá, eu tenho uma amiga que faz camisas muito bonitas, eu posso comprar um produto dela, um brinco. Eu tenho uma amiga, por exemplo, a Tayo, que faz joias maravilhosas, então sempre que eu posso eu compro na mão dela. Então, se a gente desenvolvesse essa consciência de fortalecer o mercado de artistas, artesãos de contagem, a gente conseguiria ter ter uma subsistência melhor para o artista, sabe? O Sebrae Minas, que endossou tecnicamente as experiências relatadas nesta série, tem uma campanha que vai ao encontro da filosofia de Lígia. A ação chama-se Compre do Pequeno Negócio. Porque o pequeno vai te entregar algo com valor, que tenha uma importância para o mundo, uma importância para ele. Nayara Bernardes, a dona da voz que você acabou de ouvir, é mãe de 2 meninas. E ela se preocupa com este mundo possível, que está sendo construído no agora. Ela revelou, por exemplo, que na lista de material escolar das filhas havia demanda por histórias em quadrinhos. Quando foi comprar, só tinha revistinha da Disney. Não. Disney, eu me recuso a comprar uma história em quadrinhos. Eu vou atrás do Maurício de Souza, que é um produto brasileiro. Acho que é isso, assim, é da gente entender e valorizar aquilo que nós somos, aquilo que é do meu lugar, é ter orgulho mesmo, sabe? De orgulho de ser brasileiro, orgulho. Às vezes tem gente que sabe que eu trabalho com audiovisual, fala, o cinema brasileiro tem nada que presta. Em qual século que você está vivendo? Você não está indo ao cinema, você não está assistindo filme brasileiro.
E outra coisa, né? Como que você fala isso de um produto seu, assim, que é da nossa identidade? É óbvio que Nayara não está propondo um boicote à Disney ou a qualquer produto internacional. A analista está dizendo sobre a importância da sociedade valorizar o produto local. E cá entre nós, esse produto local tem mais sinergia com a nossa identidade. Ele alimenta, inclusive, o nosso sentimento de pertencimento. Então, eu acho que, querendo ou não, que eu te falei que tem a ver, né, no início lá com o propósito, acho que eu acabo contribuindo para a consolidação desses negócios do setor criativo e cultural, que, para mim, refletem muito do que é a nossa identidade, o que é a nossa cultura, e isso tem uma relação direta com o nosso orgulho, o nosso pertencimento, e aí ele vai se retroalimentando, sabe? Nayara defende ainda que esse movimento faz com que a relação do consumidor com o produto seja completamente diferente. Então, são coisas que têm muito mais significado e acho que vai um pouquinho contra o consumismo excessivo, assim, né? Eu preciso ter vários disso, né? Eu quero que tenha alguma coisa que tenha um significado para mim. Então, os negócios culturais, ele tem essa capacidade, né? De gerar um significado para além só do consumo em si. Produtos artísticos e culturais possuem como base um propósito. Por isso, como pontuado por Nayara, eles geram significados para além do consumo. E na maioria das vezes, esses produtos não são criados pensando no sucesso financeiro. Pelo contrário, eles nascem da intimidade do artista para encontrar a intimidade do público. Essa poética estrutural é o que faz a maioria dos artistas terem um certo ranço, uma repulsa mesmo, em falar sobre dinheiro. Atravessar esse muro é muito cruel, porque você vai para o mundo lá fora muito focado em resultado e resultado financeiro, econômico, com um linguajar muito distante do que a gente pratica, do que a gente conhece. Então, atravessar, sair desse feudo, desse lugar, desse aquilombado que a gente formou, é se desafiar para um mundo que cobra muito. Além de produtora cultural e presidenta do Circolar, Deise Castro é professora. E ela atua, principalmente, na formação administrativa dos artistas. A ideia é que a turma tenha autonomia, organização e capacidade de construir uma carreira sólida. Então, sim, eu acho que tem um despreparo grande, porque se todos os artistas, né, básico, tivessem acesso à informação, a treinamento, a capacitação, e mais do que isso fosse natural, né? Não fosse ter que ser buscado só por ele, fraga, porque, mas tem como você se capacitar? Tem, mas ele tem que querer, ele tem que entender que ele precisa de um currículo, de um portfólio que está frágil, e ele tem que ir atrás e ele tem que buscar isso enquanto ele faz o sinal e enquanto ele trabalha no caixa do sacolão, porque ele tem que tirar o sustento dele. Empreender no Brasil é exaustivo. No universo criativo não é diferente. Como pontuado por Deise, o empreendedor cultural precisa desenvolver a arte ao mesmo tempo em que trabalha em uma outra função e ao mesmo tempo em que busca qualificação. Ricardo Ulpiano, apresentado no 5º episódio, concorda. Por meio da Quintal, ele busca construir um mundo possível conectando experiências. A gente fala que é o país do empreendedorismo, mas a gente empreende porque a gente precisa, cara. No Brasil, se a gente não empreende, a gente morre de fome. Então a gente tem todo esse cuidado também com essa abordagem. Então a gente tem perfis de pessoas que fazem essa abordagem que são perfis às vezes muito parecidos com aquelas pessoas. São pessoas que passaram por lugares e que tiveram sucesso naquilo. 2 projetos da Quintal têm como missão principal essa qualificação dos fazedores de cultura. São eles: Sala de Ideias e Mentorias Artísticas. E mais do que oferecer uma formação, a instituição trabalha para que os participantes tenham aportes financeiros para a construção de um novo cenário profissional.
é que na Quintal a gente sempre vê assim, a necessidade do artista, sobretudo o nosso público, o artista periférico, de receber dinheiro, cara. A gente não é capitalista, mas a gente sempre tá com a ideia aqui por trás, sempre tá aqui na cabeça da pessoa, falando assim, e você recebeu alguma coisa? Teve dinheiro nisso? Senão a gente nunca acha que a gente está profissionalizando, né? Senão é sempre mais o cursinho, o cursinho, o cursinho, o cursinho, o cursinho. E hoje em dia tem curso de tudo. Além desse aporte, que funciona como um capital semente, a Quintal está focada na saúde mental dos participantes. As minorias são fragilizadas nesse país historicamente, né? Então a gente tem abordagem também coletiva, do qual a gente troca, a gente faz vivências, a gente ali, né, dentro das... É feito por um especialista, não sou eu, somos técnicos, não é dançarino, não é cantor, não é técnico financeiro, é uma psicóloga com vivência de coletivo que faz acompanhamento de todo esse coletivo durante o processo. E é muito legal, cara, porque potencializa muito. Porque às vezes, Felipe, acontece assim, como é que eu vou falar de financeiro com você se eu chego aqui e você acha que o que você faz nem tem valor, cara. Você acha que acontece, as pessoas chegam achando que faz o menor, que vale pouco. Que eu sou o pior do mundo. O Sebrae delas também atua nesse lugar. A missão é destravar o pensamento das empreendedoras, mostrando o que elas são capazes. Coordenadora do projeto, Michele Chalub pontua que já houve mudanças no setor. Então, acho que é passo a passo, já muito foi avançado, mas a gente ainda tem que caminhar muito para que a mulher possa realmente se sentir confortável na sua posição de liderança e realmente se posicionar como tal. Para desbloquear esse pensamento, quebrando, por exemplo, a síndrome de impostora, Michele recomenda. Então procure, né, buscar informações e orientações. Eu falo Sebrae porque a gente tem essas atividades estruturadas, mas buscar informação realmente para ela poder dar esses passos iniciais, colocar, estruturar isso no papel e se conectar com esses outros grupos ou redes, que ela vai ver que esse movimento é um movimento coletivo e ela vai ter sucesso sim no que ela escolher e colocar o coração para fazer. Daisy, após passar por grandes corporações, colocou o coração na indústria criativa. E é nesse lugar que ela faz a diferença. É nesse território que ela consegue ser quem ela é. É nesse universo que ela vê possibilidades. Venho de uma formação robusta de negócio, né? Que é sufocada por essa forma, né, de trabalho. Muito focado em lucro, claro, mas enquadrada numa forma de existir, numa forma de se vestir, numa forma de se reportar. E aprendi muito durante essa trajetória. Mas quando você me pergunta isso diz sobre uma existência mais profunda, onde eu consigo aplicar aquilo que eu aprendi, aquilo que é técnico, que é procedimental, né, que tem toda a seriedade que merece, mas de um jeito mais leve, que eu consigo ser ser essa Daisy, que eu consigo acolher as outras pessoas iguais a mim, né, quando eu falo aí do autismo, mas também outras pessoas neurodiversas, as pessoas são diversas para além de um laudo, né? As pessoas são diversas para além de um laudo. Quando cheguei na Quintal das Artes, eu fiquei diante de um painel assinado por Enraize. Em letras garrafais está escrito: determinadas a construir mundos possíveis. Tanto na Quintal das Artes quanto nos demais projetos relatados nesta temporada, a diversidade é acolhida, tem voz e é potencializada. Então acho que a ideia é fazer da Quintal não um lugar onde eu possa se educar todo mundo, mas falar, olha, o coletivo é possível. Se eu faço isso aqui, você também faz, velho. Se é possível pra mim, é possível pra você, sabe? Que eu acho que a gente tem não demais já no mundo, sabe? Então a Quintal, ela é um sim. Essa é a ideia. Na pista desde 2019, a Quintal vem espalhando as sementes da possibilidade, da igualdade e do respeito. Gestor da instituição, Ricardo detalha que a missão é plantar, adubar e regar, para enfim ver os frutos florescerem. Eu tenho certeza, cara, que o mundo vai ser aquilo que a gente planta. Entende?
Ah, mas não é só o Ricardo que tá plantando. Um monte de gente tá plantando guerra e um monte de coisa ruim também. Tá, mas se tiver gente plantando coisa boa, vai ter coisa boa também. Então a gente não pode se apegar ao que não está sendo plantado ou está sendo plantado de ruim. As sementes para a construção de um outro futuro estão vinculados à cultura. A arte tem poder transformador. Em 2026, Marcelo Veronese integrou o elenco do musical Os Saltimbancos. Mais do que oferecer entretenimento para o público, o espetáculo instigou o pensamento crítico. Os Saltimbancos é uma peça para crianças que agora, nesse momento, tinha como um pano de fundo a discussão da escala 6x1 e do etarismo. Né? Da escala 6x1 na ideia do jumento, né? Que trabalha e é maltratado. Do cachorro, que trabalha por uma obrigação de defender aquele território, mas não sabe nem porquê. E do etarismo na personagem da galinha, que foge da granja porque não está velha, não bota mais ovos e por isso vai para a panela. Marcelo garante que as discussões presentes no musical são tão urgentes que todas as pessoas deveriam ter acesso. Que o não acesso ao espetáculo é cruel. Eu saí agora de uma temporada de muito sucesso de Os Saltimbancos, no Palácio das Artes, com ingressos a preços populares. R$25. R$25 é um preço popular para mim. É um preço popular, talvez, para você. É um preço popular para nós, né? Para nossa realidade. R$25 é um preço popular para uma família que ganha um salário mínimo? Não é. Não é uma família que tem 5 crianças. Não é. Sabe? Se você for botar aí na ponta do lápis uma família que tem 5 crianças, 2 adultos, que quer ir assistir os Saltimbancos e que mora, sabe, não precisa nem morar fora desse centro da cidade, assim, pode estar aqui na Centro-Sul, aqui pode estar na Serra, sabe? São R$300 de transporte, da pipoca, do ingresso, sabe? Não é popular. Ao imaginar um mundo possível, Marcelo defende que a cultura deveria ser 100% gratuita para todos e todas. Como ele disse no episódio de estreia, a cultura é um direito básico. Os impostos que a gente paga, o dinheiro que o país arrecada, ele tem que ser revertido para isso, para os direitos básicos daquelas pessoas. Então, assim, é possível, eu acredito muitíssimo. E sei que não é... Eu não vou ver, né? A nossa geração não vai ver isso. Mas quanto mais a luta é distante, mais a gente tem que se colocar nela. Mais ela tem que ser radical, sabe? Então, o discurso, né? Esse discurso ele precisa acontecer, ele precisa ser radicalizado nesse sentido, né? A escola pública existe por um discurso radicalizado em algum momento. O SUS existe por algum discurso radicalizado em algum momento. O grande obstáculo para que essa realidade seja concretizada é a falta de representatividade do povo no campo político. É a ausência de interesse de quem dá canetadas, tanto na esfera legislativa quanto na executiva. Não é interessante que muitas pessoas tenham acesso a esse tipo de discussão. Porque o que acontece hoje é que você tem câmaras legislativas, municipais, estaduais e a federal, com um nível muito chinfrim, sabe? De uma discussão muito pobre, muito rasa. E se você instrumentaliza uma população, você tira a possibilidade desse discurso chinfrim, raso, ruim, continuar acontecendo. Então também não é interessante a pátria educadora, sabe? É muito triste, é muito triste. Essa provocação me fez lembrar do filósofo britânico Mark Fisher. Ele propõe, por exemplo, a reivindicação da imaginação.
Segundo o pensador, para abrir o futuro, é necessário eliminar a ideia de que não existem alternativas. É preciso sonhar com outras realidades. Como muito bem pontuado por ele, vivemos em um tempo em que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Desde que descobriu o teatro, Marcelo caminha na contramão das convenções sociais. Apesar de sonhar, de imaginar alternativas, o artista entende que vive em um sistema capitalista. E aí isso tudo tem a ver lá com o início da conversa, um sistema capitalista, a gente vive nele. E assim, eu posso ser absolutamente contra ele, mas eu tenho consciência que eu vivo nele e que eu preciso me adaptar. Senão eu também vou virar um personagem, vou ser um errante. Vou largar tudo aqui, meus gatos, vou pegar uma mochila e vou embora e andar pelo mundo. É possível? Eu quero. Não. Faz o menor sentido pra mim. Nesse jogo, entre o real e o ideal, entre o aceitável e o questionável, entre o que eu quero ser e o que querem que eu seja, entre o estático e o mutável, Marcelo não está só. Ao lado de todos os entrevistados desta série, parafraseando uma frase do rap Emicida, ele é o sonho do nosso ontem, trabalhando hoje para que haja um amanhã melhor. A construção de mundos possíveis começa agora. Eu acho que, em primeiro lugar, o respeito e a valorização do seu fazer, porque eu já vi muitas pessoas muito talentosas, com um trabalho incrível, lindo, com muito potencial, desistindo de um caminho por se sentir desrespeitado, diminuído. Mas que realmente a gente tivesse um mundo que homens e mulheres conseguissem atuar de forma, de forma em conjunto, de forma igualitária, para que eles realmente pudessem deslanchar nos negócios. Quando a gente começa desse lugar e entende que o outro é um profissional, a gente consegue ter um tratamento mais equivalente. Eu gostaria do mundo assim que tivessem muito mais negócios pensando no impacto social que aquele negócio tem, o impacto positivo que aquele negócio tem para o mundo, do que necessariamente o meu lucro. E o emprego dos sonhos da gente é aquilo que a gente acredita, a nossa verdade, né? Então, que a gente siga sempre a nossa verdade, aquilo que a gente acredita, aquilo que nos faz bem, que o nosso trabalho não tenha que ser algo punitivo, né? O trabalho tem que ser algo prazeroso, que nos dê satisfação pessoal, humana. Eu quero que a minha arte toque alguém, seja capaz de encostar, de permanecer. O que atravessa não permanece, né? Passa sai do outro lado. E deixa uma sombra, um vestígio. E não me interessa a sombra e o vestígio, interessa que aquilo permaneça com aquela pessoa como algo revelador, transformador. Meu negócio é arte. Essa foi a 3ª temporada do Trem pra Fazer podcast, um programa do projeto Trem pra Fazer, criado em 2014. O Trem pra Fazer podcast foi contemplado na Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, a PNAB Contagem, em 2024. Eu sou Felipe Pedrosa, criador, apresentador, roteirista e idealizador da série Meu Negócio é Arte. A operação de áudio é de Daneda, a edição e a finalização de Arthur Rocha. A arte de capa é de Iana Ottoni, a revisão de Renata Crepaldi. Preparação, Beto Placides. Transcrições, Júlia Bigão. Assessoria de imprensa, Vapor Comunicação. As narrações foram gravadas nos estúdios da Scriptus Comunicação. Antes de me despedir, quero te pedir para seguir o podcast no Spotify e no YouTube. E claro, se possível, avaliar, deixando uma nota. Para falar comigo, basta me encontrar nas redes sociais, @Trem pra Fazer. E um spoiler, a 4ª temporada do Trem pra Fazer podcast já está em produção. Até breve!